As campanhas de Lula e Bolsonaro começam as suas preparações para a batalha final e decisiva pelo voto que vai fazer o novo presidente da República no ano que vem. E para ambas as campanhas, esse voto decisivo está em São Paulo e começaram já as suas movimentações. Só que eu particularmente tenho algumas dúvidas sobre essa importância decisiva de São Paulo. Claro, é o principal estado com a maior população votante do país. Só que o PT perdeu de 2006 a 2014 no estado e venceu a presidência da República. É a reta final da campanha que está começando e, na sua opinião, quem vai vencer? Bolsonaro ou Lula? E o que você acha dessas estratégias, tanto do Lula quanto do Bolsonaro? Coloque nos comentários, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. E a campanha de Bolsonaro tem algumas apostas. Apostas essas que até o momento não surtiram efeito prático na mudança de votos da população. Nós vimos o que aconteceu com o Datafolha. Todas as estratégias do Bolsonaro deram em água. Link aqui no card. Mas a campanha do Bolsonaro vai continuar fazendo essas apostas em 3 pilares. O primeiro deles é falar sobre as apostas da economia que Bolsonaro fez e estavam certas. As previsões de Bolsonaro que nós teríamos deflação aconteceram. E também a questão do ambiente externo, disputas e conflitos, e tudo isso prejudicou a economia de Bolsonaro. Esses argumentos até o momento não deram certo. Também não deram certo os ataques de Bolsonaro a Lula, e eles serão intensificados. O objetivo de Bolsonaro é aumentar a rejeição de Lula no segundo turno, para tentar fazer assim uma virada contra o ex-presidente. Porque essa sempre foi a estratégia de Bolsonaro. Vamos manter os nossos 30% de apoiadores, vamos ao segundo turno e aí apostamos no antipetismo. Só que as pesquisas têm mostrado que essa ideia do Bolsonaro de apostar na rejeição do Lula também não tem surtido efeito. E por fim, o argumento do datapovo. Bolsonaro quer usar os atos do 7 de setembro para questionar o resultado das pesquisas de intenção de votos, evitando assim uma desmobilização da campanha de Bolsonaro. E se a militância está desmobilizada, como que o candidato vai se mobilizar? Essas são as apostas de Bolsonaro. Agora, Lula também tem as suas apostas e ele vai apostar no voto útil. Esse é o principal momento que o Lula vai começar a tentar buscar votos de apoiadores do Ciro Gomes. Como já fiz vídeo, link aqui no card. Lula vai tentar esse voto útil para liquidar o pleito já no primeiro turno. E segundo as pesquisas do Datafolha, a possibilidade existe. Na margem de erro, Lula ainda está vencendo no primeiro turno. Só que tem ficado cada vez mais improvável a vitória do Lula no primeiro turno. E o Lula agora também vai começar a fazer cada vez mais ataques contra Bolsonaro no âmbito da corrupção. Lula conseguiu encontrar um calo que dói em Bolsonaro, a corrupção dos filhos, o dinheiro vivo usado para comprar os imóveis ao longo de vários anos. Também já fiz comentário, link aqui no card. Então essas são as apostas tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Na sua opinião, qual deles tem a melhor estratégia? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E é claro que tudo isso tem alguns perigos para o Lula. Porque esse discurso do Lula, voltado para a corrupção, falando da família de Bolsonaro, incomoda os bolsonaristas? Claro, mas desvia o assunto da principal pauta do momento, que é a economia. Bolsonaro quer fazer apostas e falar sobre a recuperação econômica do Brasil. Mas a situação do Brasil não está boa. Nós tivemos deflação, mas vocês viram o preço dos alimentos? O Bolsonaro vai falar da redução do preço do combustível. Eu tô muito incomodado com essa lâmpada, de verdade. É o segundo vídeo que ela começa a me trollar. Mas Bolsonaro vai falar da redução dos preços dos combustíveis. Mas o que isso trouxe de benefício para a população de baixa renda, que hoje apoia Lula? Então essa tem que ser a discussão do Lula. Porque o que o Bolsonaro mais quer fazer é retirar a discussão, o debate político, do âmbito real e levar para o âmbito do caos. Para o âmbito que não tem grandes importâncias, como no caso a corrupção. E Bolsonaro quer fazer isso. Ele quer o caos, porque Bolsonaro é alguém que consegue lidar muito bem com essas situações caóticas e ele sabe fazer isso muito bem. Bolsonaro, ele planta crises na imprensa, crises na mídia que ele consegue administrar para direcionar e pautar a imprensa. Ele direciona o assunto a ser abordado nos telejornais, inclusive aqui também no YouTube, desviando o foco de assuntos importantes. Aquela fala do imbrochável no 7 de setembro monopolizou um pouco essa discussão. Tanto que todo mundo ficou falando sobre o imbrochável do Bolsonaro. E o Lula já percebeu isso. Por isso que Lula trouxe a discussão para o âmbito real e falou recentemente, não importa se Bolsonaro é broxa ou não, isso não nos interessa, não é a pauta principal. E Lula tem que ser esperto, porque senão vai levar a discussão para o caos, que é o ambiente do Bolsonaro. Agora,
Ambas as campanhas fazem uma aposta grande no estado de São Paulo, que, como nós conversamos no início do vídeo, é o estado que tem a maior população votante no país. Só que não é um estado tão decisivo assim, pessoal, pelo seguinte: em 2006, em 2010 e em 2014, o PT com Lula perdeu para a Serra. Dilma perdeu para o Alckmin em São Paulo. Dilma perdeu para o José Serra em São Paulo em 2010 e Dilma também perdeu para o Aécio Neves em São Paulo em 2014. E para o Aécio Neves foi uma diferença imensa, mas mesmo assim conseguiu vencer a presidência da República. E a situação em São Paulo está meio estranha e indefinida, com muitas dúvidas. Porque nessa semana nós tivemos duas pesquisas que mostraram resultados muito diferentes. A primeira delas foi o IPEC. Mostrou o Bolsonaro com 26% e o Lula com 44%. 2 dias depois do IPEC, veio a pesquisa da Quest, que mostrou o Bolsonaro com 37% e o Lula com 36% em São Paulo. Alguns especialistas estão dizendo que para o Bolsonaro conseguir virar o jogo para cima do Lula, ele precisa abrir uma diferença de 10 pontos em São Paulo. 10 pontos. Talvez seja até mais, porque em 2014 a diferença de Dilma para Aécio foi quase de 30 pontos. Em São Paulo, isso no segundo turno, claro. E aí o que está acontecendo? O que aconteceu no caso? Dilma venceu Aécio Neves. Porque existe um outro estado que eu considero mais decisivo do que São Paulo, porque todo mundo que ganha em Minas Gerais vence, que é Minas Gerais, obviamente, né? Eu acabei dando um spoiler. Todos aqueles que venceram em Minas acabaram vencendo no resto do país. E em Minas, a situação do Lula, ela tá ficando um pouquinho apertada. Porque o Lula tem 43 e o Bolsonaro tem 36. Dilma venceu Aécio Neves em 2014 com 5% de diferença em Minas apenas. Eu vejo que a distância do Bolsonaro para o Lula em São Paulo tende a diminuir. Talvez o Bolsonaro vença o Lula em São Paulo. E vai ficar apertado a distância do Lula para o Bolsonaro em Minas Gerais. Eu vejo que a região que vai ser decisiva mesmo vai ser a região Nordeste. Mas na sua opinião, o que você acha disso tudo? Bolsonaro vai encostar em Lula? Coloque nos comentários. E vendo essa subida do Bolsonaro em Minas, a participação de André Janones na campanha do PT fica cada vez mais importante. Janones tem sido muito controverso, tem levantado notícias falsas a respeito de Bolsonaro, da campanha de Bolsonaro, do governo. O que você acha dessas notícias falsas levantadas por André Janones? Coloque nos comentários, eu preciso saber a sua opinião. Mas Janones, ele é de Minas, ele é evangélico, conhece muito bem o estado e tem um poder de penetração nas redes sociais imenso. Ele sabe como fazer esse jogo das redes sociais e tem ajudado o Lula. Então Janones, ele é uma figura que pode ajudar Lula a conter o avanço de Bolsonaro, falando para fora da bolha e talvez até aumentando a distância em Minas Gerais, que é o estado mais decisivo. E eu quero trazer aqui para vocês um conceito que é muito possível que vocês comecem a ver nos próximos dias, que é o conceito da boca do jacaré. O que é essa boca do jacaré? É uma forma de analisar os gráficos, quando você tem duas tendências, uma tendência de baixa e uma tendência de alta. Quando essas tendências se cruzam, há a possibilidade de formar a boca do jacaré, que começa a abrir, como você está vendo nesse gráfico aí. Esse é um gráfico exemplo, tá? Alguns estão falando que a boca do jacaré poderá se formar entre Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro está numa tendência de alta, o Lula está numa tendência de estabilidade, mas pode haver o cruzamento do Bolsonaro e essa boca abrir. E aquele que está dentro da boca não consegue virar o jogo depois. Será que isso vai acontecer? Quero trazer apenas esse conceito da boca do jacaré, porque é muito possível que vocês acabem vendo ele em outros vídeos, em outros momentos, e aí vocês já vão saber o que significa esse gráfico da boca do jacaré. Na sua opinião, ela vai se formar em favor do Bolsonaro ou é impossível a vitória do presidente? Coloque nos comentários.